Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu vou continuar com a série do livro A Chave dos Grandes Mistérios, de Eliphas Levi. Para quem não sabe, já consta aqui no canal, se eu não me engano, 9 vídeos a esse livro. Então eu vou falando de vários temas, de vários pontos importantíssimos que Eliphas Levi deixa em seu trabalho. A Chave dos Grandes Mistérios do consagrado ocultista Eliphas Levi reúne uma série de artigos de sua autoria publicados na Revista Filosófica e Religiosa que ele fundou em 1855, ok? O livro é de 1859. Eliphas Levi é o pseudônimo de Aphon-Louis Constantin, que foi um escritor, ocultista, um mago cerimonialista francês, ou seja, pessoal, um grande ocultista do século XIX, tá bom? Então, é uma base, é um dos maiores pilares que a gente tem hoje no ocultismo. Bom, pessoal, título de referência, hoje a gente segue para a terceira parte, ok? Do segundo capítulo, tá? Os Mistérios Mágicos, e vamos tratar hoje do capítulo 3 e 4 para finalizar essa terceira parte, que é as influências misteriosas e os mistérios da perversidade. Então são temas bem interessantes que Eliphas Levi vai colocar nessa parte específica, beleza? Então, como é de costume, irei separar algumas citações e iremos falar um pouco sobre o tema. A primeira citação é o seguinte: não há meio termo possível. Todo homem é bom ou mau. Os indiferentes, os mornos, não são bons. São, pois, maus e os piores de todos os maus, pois estes são imbecis e covardes. O combate da vida assemelha-se a uma guerra civil, e os que permanecem neutros traem igualmente os dois lados e renunciam ao direito de serem contados dentre os filhos da pátria. Bom, pessoal, nessa parte, Eliphas Levi ele é bem enfático, tá? E bem claro no que ele quer dizer dessas influências misteriosas. Resumindo, pessoal, ele começa abordando essa questão de pessoas que não são boas e nem mais, mas aquelas que estão ali no meio termo, que chamamos de mornos, né? As pessoas neutras. As pessoas neutras, pessoal, são pessoas que são levadas pelas vidas. Mesmo as pessoas que a gente considera como más, existe uma vontade intrínseca de praticar tal ato. E as pessoas boas, há algo que endossa essa prática, seja moral, ética, religiosa, enfim. Uma coisa bastante interessante, pessoal, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, de ver esse vídeo no YouTube. Existe um vídeo do filósofo, né, Mário Sérgio Cortella. Se eu não me engano, essa palestra dele é baseada no livro Qual é a Sua Obra, né? E ele fala justamente dessa questão, é um ponto muito bacana, que ele vai falar, fazendo inclusive um elo com a tradição cristã, que é Deus vomitará os mornos. 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria, gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede, mais ou menos. Então é aquela pessoa sem sentido, aquela pessoa sem energia, aquela pessoa que não serve nem para ser boa e muito menos para ser má. Então é uma coisa muito importante que Eliphas Levi vai colocar aqui, que todo mago,
todo o místico ou ocultista, ele tem que ter essa ciência desse protagonismo da vida, desse domínio da vida, dessa noção de vontade, de conhecer a si mesmo. Por isso que lá na carta do tarô, que representando justamente o mago, ele tem sobre as mesas, sobre o signo do desenho, todos aqueles elementos, os 4 princípios, já abordado aqui no canal, e ele está numa posição de poder. Nesse sentido também, o mago, quando faz as suas evocações, tanto na Goétia, na tradição Wicca, para fazer certas magias, você precisa da espada, você precisa da varinha, você precisa do nome. Então existe essa questão, essa percepção muito clara de quem é místico, de quem é iniciado, precisa ser uma pessoa bem definida, precisa ser uma pessoa bem alicerçada. Bom, pessoal, próxima citação. Espere e trabalhe, eis que nos diz o céu pela voz de todas as almas boas. Desespera-se e morra, eis que nos grita o inferno por todas as palavras, por todos os movimentos, por todas as amizades, até todas as carícias dos seres imperfeitos e degradados. Nossa imantação produz em nós 2 espécies de simpatias. Temos ao mesmo tempo necessidade de absorver e de irradiar. Nossos corações amam os contrários. E aí a gente vai para um próximo ponto que Eliphas Levi ele vai colocar de forma bem clara. Eliphas Levi, em vídeos anteriores a gente já falou sobre essa questão de corpo magnético, corpo astral, luz astral. Todas essas coisas, esse assunto que Eliphas Levi ele vai falar sobre simpatia, uma palavra que ele usa bastante, é essa questão de ressonância, essa questão de equilíbrio entre as forças, polaridade, de luz astral, de influência, ok? Então aqui ele vai colocar um ponto muito importante, que existem pessoas, existem coisas, lugares, principalmente nesse caso aqui, companhias, que vão falar palavras, que vão irradiar, que vão emanar coisas boas e ruins. E ele alerta essa questão, que por simpatia, ou seja, por admiração, você pode ser influenciado pelas vozes do céu ou as vozes do inferno. O que ele quer dizer com isso? Que tanto pode te acrescentar, quanto pode te destruir. Então essa é uma observância muito interessante que ele deixa aqui, e mais para frente, em outra citação, a gente vai aprofundar essa questão. Próxima citação. Respiramos os nossos pensamentos e aspiramos os dos outros, impressos na luz astral. Lembre-se que essa luz astral também já foi objeto de estudo, não só nos 4 elementos que eu falo aqui no canal, quanto também do éter. Então Eliphas Levi ele vai usar muito essa nomenclatura, ok? Que se tornou a atmosfera eletromagnética deles. Por isso, a companhia dos malvados é menos fatal para a pessoa do bem do que a dos seres vulgares, covardes e mornos. Uma forte antipatia nos adverte facilmente e nos salva do contato dos vícios grosseiros. Não se dá o mesmo com os vícios disfarçados, diminuídos, por assim dizer, e quase que se torna amáveis. Olha que coisa interessante. Eliphas Levi ele vai nos alertar o seguinte, que quando a gente está na companhia de pessoas que a gente considera más e ruins, e aquilo não se está de acordo com nossa moral, vamos dizer assim, a antipatia, ou seja, nos protege dessa emanação energética. Porém, não significa que sempre a gente tem essa percepção. É aí que o cuidado maior. Existem pessoas que a gente pode admirar, que podem conduzir a gente a atitudes grosseiras, a atitudes ruins. E essas serão disfarçadas por nossa simpatia, por nossa admiração. Isso é óbvio. Na história a gente tem diversas questões, diversos momentos onde pessoas ruins fizeram coisas ruins e tiveram diversos seguidores. E eis aí a explicação. É através da simpatia, é através desse magnetismo, dessa admiração que a pessoa tem,
que ela é levada, ou seja, é conduzida a fazer as coisas sem ao menos perceber, e achando que aquilo é uma atitude talvez disfarçada, que não impacta muito, ou, como alerta aqui, até amável, uma atitude justificável. O mago, o iniciado, ele tem que ter esse domínio. No livro Caibalion tem essa percepção de informar aos filhos de Hermes, aos hermetistas, né, que não existe uma verdade absoluta, existem meias verdades. Então o sábio, o mago, ele tem que ter ciente que essa admiração por alguém pode conduzi-lo a erros e erros fatais. Iniciados, muitos ocultistas, têm essa noção. E aí os reis, a terra, pertence aos reis. Essa nomenclatura, essa questão, são pessoas que têm essa informação. É a pessoa que tem esse poder. É a pessoa que tem a varinha, a espada, é aquele que conduz. Então, a pessoa que conduz sempre terá muitas pessoas que serão conduzidas. E aí a gente finaliza com a última citação desse tema que Eliphas Levi aborda. As multidões escravas da fatalidade só podem gozar da liberdade pela obediência absoluta à vontade dos homens livres. Elas devem trabalhar para eles responderem por elas. Mas, quando a besta governa a besta, quando o cego conduz os cegos, quando o homem fatal governa as massas fatais, o que se deve esperar? Terríveis catástrofes, e elas nunca faltarão. Eliphas Levi ele vai fechar então com essa questão da liderança, de pessoas que conduzem pessoas. E que se esse poder estiver na mão de uma besta que ele chama, de uma pessoa cega, ou seja, ignorante, ou movida por uma ambição, a destruição é certa. Porque ele tem esse poder de mover, de tomar decisão em cima dessa massa que ele chama de massas fatais. Isso é muito importante, principalmente no contexto político tão forte que a gente tem não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, ter essa consciência de quem está tomando as decisões e se essa simpatia que a gente tem por essas pessoas nos leva, talvez, a essa catástrofe fatal. Bom, pessoal, e aí a gente segue para o capítulo 4, Mistérios da Perversidade. Primeira citação. Aos abismos da perversidade correspondem aos abismos da graça. Deus fez muitas vezes santos disceleratos, nunca fez coisa alguma com os mornos e covardes. Mais uma vez, Eliphas Levi ele vai pontuar essa questão do meio termo, da indecisão. Próxima citação. Sobre pena de reprovação, é preciso trabalhar, é preciso agir. A natureza, aliás, prover para isso. E se não queremos, com toda a nossa coragem, ir em direção à vida, ela nos precipita com todas as suas forças para a morte. Os que não querem caminhar, ela os arrasta. Cara, é muito forte isso que Eliphas Levi ele vai conduzir, tá? Sobre justamente essa questão desse mistério da perversidade. Não é nada mais perverso, cruel, do que você ter a vida e não comandar a vida, ser comandado, ser arrastado. Mais uma vez ele coloca uma questão também muito bonita, que ele fala sobre a luz. A luz não ilumina as coisas invisíveis, nem os olhos fechados, ou pelo menos só as ilumina em proveito dos que a veem. A palavra de Gênesis, que se faça a luz, é um grito de vitória da inteligência triunfante sobre as trevas. Sem comentários sobre essa passagem, né? Próxima citação. Nossa vontade, ao agir diretamente sobre o nosso mediador plástico, e isso a gente já abordou em outros vídeos, tá? Essa nomenclatura, isto é, sobre a porção da luz astral que se especializou em nós e que serve para a assimilação e configuração dos elementos necessários à nossa existência. Nossa vontade, justa ou injusta, harmoniosa ou perversa, configura o mediador à sua imagem e dar-lhe
aptidões conforme os nossos atrativos. Eliphas Levi ele já apontou sobre isso anteriormente no livro, e aqui ele vai novamente reforçar com outras questões. Então, pessoal, para fechar esse vídeo, esse estudo de hoje, é importante duas coisas fundamentais: delimitar, saber, conhecer a sua verdadeira vontade, algo que é muito claro, é muito abordado na Telema, né? Telema, ele fala muito sobre isso, verdadeira vontade, conhecer a si mesmo. Essa questão está presente em diversas tradições, ok? E o segundo ponto é esse cuidado. Se você não conduz, você será conduzido. A questão é por quem e para quê. Bom, pessoal, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!